Hey everyone, what's the crack? Vamos de novo para a aula de Simple Present WH Question Statements. English nível Intermediate. Bora lá, hein? Vocês vão ver. A gente vai pensar em estruturas, a gente vai juntar. As estruturas às vezes se repetem também, a gente só troca o outro de palavra, tá bom? O que vocês vão fazer? Vão aprender e depois vão praticar, fazendo lição de gramática, leitura, ouvir podcast, assistir palestra, vai ver filme, vai ver série. É assim, contato frequente. Quanto mais contato você tiver, mais rápido você aprende, certo? Então bora lá, ó. Como eu disse, as palavras WH, ó. São as questões com palavras WH e aqui são statements. Statements são frases ou afirmações, né? Na verdade, frases ou sentenças, desculpem. E essas frases ou sentenças podem ser afirmativas ou negativas. No caso, hoje a gente vai ver só as afirmativas. Então vamos lá. Ó, essas questões WH, elas sempre vão começar com a palavra WH. Tem mais, só que hoje nós vamos ver apenas what, where e how, tá bom? Tem mais pra frente a gente vê. Então, ó, sempre com elas, ó, sempre começa com uma palavra WH. Sempre começa com uma palavra WH. Depois vai vir o quê? Auxiliar. Ó, auxiliar, tá vendo, ó? Coluninhas, ó. WH, auxiliar, sujeito e o verbo principal na forma base, na base form, tá vendo? E às vezes um complementozinho. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Palavra WH, o auxiliar, sujeito, verbo na forma base e complemento, tá? Quais são as diferenças? A primeira diferença vai ser no auxiliar, vai depender de quem? Vai depender do sujeito. Então a gente sabe que para I, you, we, you e they, o auxiliar é o do. Para he, she, it é does, tá? Então, ó, what do you do? What do you do? What does she do? What does she do? What does she do? Entendeu? É isso aqui. Essa pergunta é o que você faz. Quando eles fazem essa pergunta, o que você faz na verdade, não só o que você faz, depende do sujeito, né? Pergunta o que você faz, o que alguém faz. Quando essa pergunta acontece, a pessoa está perguntando basicamente qual é a sua profissão, tá? E aí, na resposta, não usam o do. Vão usar o to be. Esse é o momento que o verbo acaba sendo substituído. Nesse caso acontece isso, tá? Aqui eles usam o to be. What do you do? What do you do? I am a lawyer. I am a lawyer. Ó, trocou, não é do, né? Ó, am. What does she do? What does she do? She is a doctor. Ó, to be de novo, tá? Então vamos lá. Palavra WH, o auxiliar, sendo que o sujeito manda no auxiliar. E o verbo na base form, não importa o sujeito, não importa o sujeito. Sempre, verbo na base form. Aí aqui a statement, no caso affirmative statement, sujeito, o to be, lembrando que o sujeito manda no to be, né? Vocês sabem qual é cada um. E o complemento. I am a lawyer, she's a doctor, tá? Eu não fiz contraído só para vocês verem o que é cada elemento na estrutura, tá? Mas, obviamente, a gente pode contrair. Vamos para a próxima. Aqui já facilita um pouquinho. Where, auxiliar, então vamos lá, desculpa, vamos de novo, ó. WH, auxiliar, sujeito, verbo, base form. No caso aqui, ó, where do you work? Where do you work? Where does she work? Where does she work? Aqui, o que acontece, ó? Vai ter uma ligaçãozinha, ó. Uma ligaçãozinha não, uma grande ligação. Where, o que é? Vocês lembram? Where é onde. Tá perguntando onde, local. Na resposta, não está escrito exatamente where. Não está escrito a palavra where, mas está referindo-se a um local. No caso, ó, na primeira, ó, at a law firm, num escritório de advocacia. At a hospital, num hospital. Então tá aqui o where, ó. Where, a palavrinha WH vai estar no complemento. A palavrinha WH vai estar no complemento. E aqui vai vir, né, de novo, auxiliar, sujeito e work. Ó, aí repete o verbo. Ó, nesse caso aqui vai repetir, ó. I work. Ó, she works, que é a forma do verbo para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Né? Tá vendo? Então vocês sempre vão pensar nisso.
vai ter a palavra WH, e aí, quando não for esse caso, what do you do, what does she do, esse tipo de coisa, vai ter a palavra WH e um verbo no final, talvez um complemento, mas vai ter o verbo no final. Na resposta vai ter que estar algo referenciando se é esta palavra WH, o local, no caso do where, e o verbo repetir. Olha lá, não some, ó, não troca. I work, she works. Entendeu? Tá vendo como tem a manha? Como as coisas se relacionam? Se você pensar assim, se você juntar as estruturas, você guarda e fala naturalmente. Vamos lá para a última. Essa aqui, how do you like it? How does she like it? A gente não usa isso aqui, se a gente for pensar na tradução literal, a gente não usa em português. O quanto você gosta disso? É difícil a gente falar, né? O quanto, o quão. Não, até dá, mas a gente não usa. Mas aqui a ideia é essa. O quanto você gosta disso, o quanto ela gosta disso, disso o quê? Do que ela é. Aqui, ó, do que ela é ou do que ele é. Que aqui, ó, que é ser um advogado, quer ser uma médica. Quer ser um advogado, quer ser uma médica. Vai repetir aqui. How do you like to be a lawyer? How does she like to be a doctor? Não, a gente troca pelo pronome, a gente facilita as coisas, a gente também faz em português isso. No inglês eles também fazem, então tá aqui, ó, esse it é referente aqui. E aí, você não é obrigado a falar que gosta. Você vai exprimir o que você sente sobre a pergunta, sobre a ideia aqui sobre... Desculpa. Você vai exprimir o seu sentimento quanto à pergunta. Pode ser que você goste, pode ser que não. Então, ó, eu coloquei dois exemplos, um afirmativo e um positivo. Um que gosta e um que não. I hate it, she loves it. I hate it, she loves it. No caso, não repete o like, poderia. She likes it. Poderia. Mas não é obrigatório, porque você não precisa usar simplesmente porque ele está perguntando uma gradação de quanto você gosta. Então vai incluir se sim ou não e o quanto. Tá? Então é isso aí. Então o mais importante vocês têm que guardar aqui, ó. Sempre que tiver a palavrinha WH, ela não vai estar escrita aqui a palavra exatamente, mas vai ter escrito algo referente a ela. No caso where, tá os locais aqui. No caso where, tá os locais. E o verbo repete. Work, works. Outra coisa. Formas do verbo no presente simples. Nós temos duas formas para cada verbo no presente simples. Vai ter a forma para estes sujeitos. I, you, we, you e they. E outra para he, she, it. Tem que guardar. Tem que guardar. Melhor maneira... Eu prefiro contato constante com o inglês. Muito mais fácil, fica natural, mais rápido e mais gostoso, assim. É bem mais tranquilo, não fica chato, tá? Então aqui, ó. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, ó. I, you, we, you, they, he, she, it. Ó, pro primeiro grupo, teach. Pro segundo, teaches. Pro primeiro grupo, take. Pro segundo grupo, takes. Pro primeiro grupo, study. Para o segundo grupo, studies. Para o primeiro grupo, do. Para o segundo, does. Para o primeiro, go. Para o segundo, goes. Para o primeiro, have. Para o segundo, has. Tá bom? Então essa foi a aula de Simple Present, WH Questions and Statements do Intermediate. Tá? Assistam, reassistam, entendam a estrutura, estudem e vocês vão aprender, ok? See you guys. Bye!